volta com o Em Pauta de hoje, aqui na TV Fevale, hoje recebendo o professor Dailor dos Santos, do curso de Direito aqui na Fevale. Estamos conversando sobre liberdade de imprensa. Essa semana foi comemorado o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa, foi lembrado o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. A gente vinha comentando no bloco anterior sobre condições para um país, no caso o Brasil, melhorar nesse ranking que a gente comentava antes, dos países onde se tem mais liberdade de imprensa, onde a liberdade de imprensa é feita de uma maneira mais plena. Esse foi o termo que a gente utilizou até. Queria perguntar então para o senhor, se aqui no país, especialmente falando aí no contexto brasileiro, como a própria classe, né, dos jornalistas ou a própria área da imprensa brasileira poderia se organizar e se apoiar também, aí falando específico da questão do direito, em questões legais para poder melhorar e reivindicar até de certa forma melhoria nas condições de trabalho. Aí tem dados aí bem complicados a respeito de condições de trabalho para repórteres ou até para profissionais da imprensa em geral, de algumas áreas mais de risco, coberturas mais arriscadas, ou mesmo até na questão de não sofrer algum tipo de censura, até mesmo às vezes interna nos próprios veículos. Como é que funciona isso e essa relação com a área do direito? Claro, esse tema é interessante e justamente porque no Brasil especificamente nós não temos um marco regulatório da liberdade de imprensa ou que estabeleça parâmetros ou diretrizes para que esse direito seja eventualmente exercido. Nesse sentido, os órgãos associativos ou mesmo de classe ou questões envolvendo sindicatos são extremamente importantes para fundamentar e robustecer essa vinculação. Sim, também para alertar a comunidade em geral, não é? E trabalhar na confecção de instrumentos normativos, porque o direito ele não pode, por conta própria, compreender essa dinâmica, não é? O direito ele não pode ter essa pretensão, embora muitas vezes pareça ter, né, uma pretensão de compreensão do real no todo, né? Ele precisa desse contributo, justamente dessa classe jornalística, a partir de sua organização sindical ou associativa, para apresentar esses novos dados. Precisa ser um trabalho realmente em conjunto. Exato, uma vinculação entre as duas áreas. E isso é fundamental, tanto para o jornalismo, como ao mesmo tempo para que o direito construa o seu entendimento hermenêutico a respeito desses problemas. Não é? Veja que é curioso, e a gente volta para o tema da democracia, que no relatório dos Repórteres Sem Fronteira, né, dessa organização, foi mencionado que um dos problemas que levou o Brasil a essa colocação, digamos assim, melancólica no ranking dos países que observam ou deixam de observar, talvez seja um grande prêmio que o Brasil levou desse órgão, né, a liberdade de imprensa, lá está posto, não é basta a consulta ao site do órgão, que um dos fatores que conduziu a essa classificação foi justamente a endêmica corrupção que assola as instituições democráticas. Então me parece, e aí complementando a pergunta do bloco anterior, com essa sua colocação, e daí a importância muitas vezes de um marco regulatório dessa atividade, não é? Me parece que o vínculo com a democracia ele se torna mais complexo do que o direito vinha compreendendo. Em que sentido? A liberdade de imprensa robustece a democracia, não há dúvida. Ela apresenta opiniões contrárias a versões supostamente oficiais. Mas, ao mesmo tempo, ela se torna refém de uma democracia fragilizada. Então, no sentido em que, robustecendo a democracia, fatalmente teremos uma liberdade de imprensa igualmente robustecida. Isso é curioso e talvez aqui seja necessária uma explicação prévia. Veja, a liberdade, ela pode ser uma liberdade que eu comungo intimamente. Eu posso ter aspirações, e todas as pessoas têm, construir o seu próprio destino. Cada pessoa tem a liberdade de optar pelo que julga melhor na condução de sua vida. Essa é uma liberdade que interessa à psicologia. Essa é uma liberdade que tem um enfoque individual apenas, porque ao indivíduo há um princípio que o direito outorga, que é o da autonomia da vontade. Nós podemos fazer tudo, sem qualquer exceção, desde que a lei não apresente uma vedação. Não é? Então, a nossa liberdade vai até aí. Nós temos, por exemplo, a liberdade de ir e vir. Nós temos a liberdade de crença, nós temos uma série de liberdades, eu colocaria aqui a liberdade política, por exemplo, como um dos fatores de liberdade também, mas, e falando especificamente sobre isso essa semana, falamos sobre liberdade de expressão. Dentro da liberdade de expressão, que é a possibilidade de que cada pessoa tenha ideias sobre quaisquer assuntos e possa externalizá-lo,
não é? Dentro dessa liberdade de expressão se encontra, então, a liberdade de opinião. Essa liberdade de opinião, por sua vez, ela apresenta duas facetas, duas perspectivas, que seria, de um lado, a liberdade de imprensa, a tradicional liberdade de imprensa em veicular essas informações para dar a conhecer, dando amplitude máxima à liberdade de informação, só que essa liberdade, ela se maximiza, ela se transmuta numa liberdade um pouco maior, que não é só liberdade de imprensa, e sim liberdade de comunicação. E deixa de ser uma liberdade, e não é, e nunca foi uma liberdade que interessa apenas aos donos de empresas jornalísticas ou de redes de TV ou rádio, não, porque é uma liberdade que interessa a todos, inclusive a quaisquer indivíduos, no sentido de se manterem bem informados, não é? No sentido de questionarem a situação posta e as narrativas supostamente verdadeiras, não é? Porque a verdade é um processo, não é? E nesse sentido também, a liberdade ela se constrói continuamente, permitindo à pessoa que, por essas apropriações, passe a questionar essas supostas narrativas, não é? É nesse sentido que a liberdade deve ser compreendida. A liberdade de imprensa, então, ela não é exclusiva de empresa jornalística, ela se alicerça a todo e qualquer cidadão e não se limita apenas aos meios tradicionais de imprensa. Nós nos deparamos, nessa semana, com o bloqueio anunciado de 72 horas do WhatsApp. Não é? Nós não falamos exatamente sobre liberdade de imprensa em termos tradicionais quando falamos em WhatsApp. Por quê? Porque o WhatsApp ele não aparenta como um meio de divulgação, mas ao mesmo tempo é inequívoco, e acho que ninguém poderia discordar disso, que ele é um meio de troca de informações. Então, numa sociedade pós-moderna, como a define a sociologia, numa sociedade que se alicerça em meios de comunicação já modernos e que superaram as tradicionais formas de diálogo, o WhatsApp e outros aplicativos, eles se destinam a um intercâmbio de informações claro. Nesses momentos é de questionar a própria dinâmica do direito, né, eleita nessas decisões, porque me parece, não é? E isso fragiliza as liberdades, a liberdade de expressão, com todo aquele encadeamento de liberdades que nós mencionamos agora, que mencionei para ti agora, Francisco. Essa decisão judicial ela coloca obstáculos a essa plena afirmação das liberdades, no sentido de que uma decisão judicial não deve primar só pelo efeito imediato que busca conquistar. Ela deve se pautar também pela razoabilidade e proporcionalidade das escolhas que faz. E o fato é que, embora a decisão possa ter atingido um fim juridicamente viável, gerou um prejuízo que talvez tenha sido extremamente maior do que a benesse supostamente conquistada. E não saberemos se essa benesse foi de fato conquistada. Porque está correndo em segredo de justiça. Exato, é um processo que não saberemos até que ponto a amplitude dessa proibição, que inequivocamente gerou um impasse na fruição do direito de expressão de todo e qualquer cidadão que fazia uso. São poucos? Não, são 100 milhões de pessoas, não é? Então, essas 100 milhões de pessoas restaram. Para futilidades ou não, porque o WhatsApp, assim como quaisquer tecnologia, se presta a isso, não é? Sim. Essa manifestação do Poder Judiciário se prestou para, com certeza absoluta, mitigar de modo pleno um dos direitos fundamentais. Não sabemos, porém, se ela se prestou, em razão disso, para satisfazer um direito supostamente prevalente. E me parece que não havia prevalência a ser resguardada aí. Aí o senhor comentou sobre liberdade e me veio uma questão que é interessante até em função desse problema com o WhatsApp. Se comentou muito em função desse problema com o WhatsApp sobre o Marco Civil da internet, assim como se havia comentado há umas semanas atrás, pela resolução das empresas de telefonia de franquear os serviços, né, de internet. A gente comentou até uma outra edição do Em Pauta aqui a respeito disso. O Marco Civil da internet, eu comentava isso com o professor Tiago Mendes aqui numa outra edição do Em Pauta, tem toda uma questão em volta do Marco Civil da internet, porque se falava que ia tirar a liberdade justamente do usuário de poder fazer o que quiser, porque o Marco Civil é um marco regulatório. O senhor comentou sobre talvez a necessidade de uma regulação nessas questões de imprensa, que tivesse alguma coisa, um ato regulatório ou um marco regulatório a respeito. Parece que entra mais ou menos na mesma questão do Marco Civil da internet, e aí talvez venha a mesma polêmica, né, do usuário, ou talvez aí da própria imprensa, no caso de um marco regulatório para isso, de
não se cairia numa polêmica de teremos alguém nos regulando e aí isso não seria liberdade, ou teria algum documento nos regulando e isso não seria liberdade? Exato. A tua pergunta é mais do que pertinente. Em tempos de pós-modernidade, tudo parecia a salvo. Parecia que estávamos livres para desempenhar a nossa liberdade de modo absoluto e parecia que as novas tecnologias surgiam para resguardar a nossa máxima expressão. Parece agora ser o oposto. O contrário. Mas muitas vezes o marco regulatório se presta justamente para evitar essas intromissões, para apresentar perspectivas até de que modo esses nossos dados podem ser colhidos, armazenados ou disponibilizados. Veja que em tempos pós-modernos nós vivemos o absurdo de convivermos com tecnologias que usufruem dos nossos dados, e basta lembrarmos de sites de buscas, que vinculam ao IP de nosso computador, até mesmo smart TVs, que contêm na sua previsão a possibilidade de captar sons ou imagens. Né? A menos que a gente dê um comando expresso para que isso não ocorra. Então, já entramos numa outra liberdade, que é a intimidade e vida privada. O problema do marco regulatório, sim, concordo contigo, é exatamente compreender até que ponto estamos regulando e onde termina a regulação e começa a censura. É uma linha tênue, é uma fronteira muito tênue. Mas confesso a ti que prefiro um marco regulatório do que pura e simplesmente atividade judicial a regulamentar, caso a caso, essas situações. Isso aí poderia inchar o próprio sistema judiciário brasileiro mais ainda do que mais já ainda. Me parece que o problema não é o inchar o Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário está habituado a lidar com essa confluência sem fim de demandas. O problema é como modular os limites da decisão do juiz. Né? E aí eu narro para ti... Começa a ficar, desculpa interromper, mas começa a ficar muito de juiz para juiz, cada um pode ter uma interpretação. A discricionariedade da decisão, decido como bem entendo. E aí gera um problema maior do que a própria solução, não é? Claro que isso não é uma garantia de que vamos ter efetivamente um problema, mas veja, algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Houve um acréscimo, né, uma inovação legislativa na Lei Eleitoral de 1997, em que se buscou proibir, por essa inovação legislativa, charges em período eleitoral, né, a trucagem, enfim, né, para que não se submetessem os eventuais candidatos a quaisquer critérios humorísticos, por assim dizer, não é? Isso foi levado ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que mesmo as charges ou a abordagem humorística daquela situação, não é, seria, sim, um dos aspectos da liberdade de imprensa. Isso me parece um aspecto importante. Muito que bem. Então, agora, parece que nos filiamos a uma ideia de 1902, que começou com um juiz norte-americano na Suprema Corte, maximizando a liberdade de imprensa, colocando ela num patamar máximo, e nos apropriamos disso para dizer que aqui também a liberdade de imprensa atinge um patamar máximo. Por quê? Porque precisamos dizer que somos um Estado democrático, e a democracia precisa do olhar vigilante da imprensa. E passa por isso. Mas há um outro problema. Em outra situação envolvendo liberdade de expressão, um livro escrito, né, por um gaúcho, aliás, buscou repaginar, para dizer assim, entre aspas, né, a história do Holocausto nazista. Não é? Dizendo que talvez aquilo não tivesse ocorrido daquele modo. E essa questão foi levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, após alguns recursos, que agora, ao contrário, disse não. A liberdade de expressão não pode tudo. Não é possível que, sob a proteção da liberdade de expressão, nós possamos albergar discursos de ódio. Me parece que também, acho que ninguém discutiria que essa é uma decisão acertada. São fatos autoevidentes que a história nos testemunha e não é possível que possamos construir um discurso imune a essa constatação. Muito que bem, mas o problema é: o que são discursos de ódio? E o problema 2, quais as abordagens que a mídia, que a imprensa pode dar, que estarão ou não sujeitas ou não a um controle judicial? E isso, mais do que uma solução, representa um risco muito elevado. E se tratando de liberdade de imprensa, cujo vínculo com a democracia não só é forte, é íntimo, não é um risco que se deva correr num Estado que procura se anunciar como democrático, apesar de estarmos agora sob o influxo de um processo de impeachment e todos os problemas que a política está nos anunciando, não é? Mas, de todo modo, imagine, se nós agora enfrentamos todos esses problemas, sem a liberdade de imprensa, os problemas seriam 3, 4 ou 10 vezes maiores.
ou talvez nem soubéssemos de toda a problemática que nos cerca no seio da administração pública, não é? É a imprensa que permite esse conhecimento e justamente o debate. O senso crítico é a liberdade de imprensa que nos permite a construção. Professor Dailor dos Santos, esse assunto renderia mais meia hora, certamente. Verdade, com certeza. Vou agradecer a presença do senhor no Em Pauta de hoje. Muito obrigado pelas informações e pela discussão. Muito obrigado, sempre à disposição para temas que interessam a construção de um raciocínio mais aprofundado. Tá certo, muito obrigado. A gente fica por aqui hoje, o nosso Em Pauta termina aqui. A semana que vem tem mais e você pode acompanhar a nossa programação pela nossa página do Facebook da TV Fevale e este e outros programas no nosso canal do YouTube. Até a semana que vem.